Então, como é que eu faço aqui o nosso algoritmo recursivo com memória, ou seja, o nosso algoritmo de memorização? Então, vamos começar aqui para deixar claro os parâmetros primeiro, tá? Então, quem é o A? Eu vou considerar que é uma matriz, tá? De duas linhas, ou seja, aí você vai ter o A1, o A12, até um A1N na primeira linha, o A21, o A22, até o A2N na segunda linha. Depois você tem o T, que também é outra matriz, e tem duas linhas também. Da mesma forma, você tem o T11, T12 até o T1N na primeira linha e do T21, T22 até o T2N na segunda linha. O E é um vetor de duas posições, onde você vai ter o E1 e o E2, o X também. E o N é só para falar o tamanho, né? É a minha quantidade de estações que eu vou ter lá nas minhas linhas de montagem, tá? Vou começar o algoritmo agora alocando a minha memória, ou seja, eu vou criar aqui. No caso, eu vou dizer que eu vou ter um vetor, aliás, uma matriz com duas linhas, tudo bem? E eu vou colocar menos uns para pegar aquela mesma ideia lá do Fibonacci, tudo bem? Vou botar menos uns, e quando eu tiver menos um, ele vai simbolizar, ele vai dizer que eu tenho que calcular recursivamente, tá? Quando ele for diferente de menos um, é porque eu sei que o valor que está lá já foi calculado, tá? Recursivamente eu não vou precisar mais fazer nenhuma chamada recursiva. Ok? Então vamos lá continuar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora, depois de alocar a minha memória, é pegar o caso base, tudo bem? Então, o caso base vai ser esse aqui, o F1, ele vai receber o E1 mais A1, 1. E o outro caso base é do F2, 1, que ele vai receber o E2 mais A2, 1. Finalmente, eu vou ter que chamar recursivamente para calcular o F 1n, então eu vou calcular ele recursivamente com essa função aqui que é o linha rec. Ok? Aí, como eu quero 1n, então eu quero f1n, então eu vou passar os parâmetros aqui 1n, tá? Claro que esses não são os últimos, eles não são os únicos parâmetros, né? Eu vou ter que passar todos esses aqui. Mas, então, eu não coloquei aqui para não ficar muito cheio, né? Mas coloquei os dois principais só. Então, vou fazer a mesma coisa para calcular o F2N. Então, tudo bem? Então, vou fazer isso recursivamente. Depois, basta eu retornar o maior, né? Aliás, o menor, desculpa, entre o Z1 mais X1 e o Z2 mais X2, tudo bem? Pronto, esse aqui é o meu algoritmo de início. Agora vamos ver esse linha rec aqui, tá? Então, aqui no meu algoritmo linha rec, ele vai ter esses parâmetros aqui, né? Que é o L, que é a minha linha, se é a linha 1 ou se é a linha 2. E o K aqui, no caso, é a minha estação, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é em qual linha eu estou. Bem, então, se o L é igual a 1, eu vou ter que fazer os meus cálculos referente ao F1, tudo bem? Ao F1 alguma coisa, ao F1K, né? Então, se L dá igual a 1, a primeira coisa que eu vou ter que verificar é lá no meu F1, né? Se eu já calculei ele recursivamente, ou seja, se o meu F1K ele é diferente de menos 1, que se ele for diferente de menos 1 é porque eu já fiz o cálculo, né? E se isso acontece, basta eu simplesmente retornar o F1K, ok? Então, vamos lá continuar. Se isso não acontece, ou seja, se o F1K ele é igual a menos 1, eu vou ter que fazer o cálculo recursivamente, tá? Então, eu faço daquela forma lá, né? O F1K vai receber o menor. Aí eu vou chamar recursivamente, então linha rec para o 1K menos 1, aqui está errado, tá? Aqui tem que ser K menos 1, depois eu conserto isso aqui, tá? E aqui também tem que ser K menos 1, aqui K menos 1, tá? Tá errado aqui, tá?
Então, mais vocês entendem, né? Então, já consertei aqui, tá? Que é K-1, K-1 e K-1, ok? Então, aqui está calculando recursivamente aqui, aqui, depois joga na memória, depois que você jogar na memória, finalmente você pode retornar, tudo bem? Então, retorne o F1K. Então, aqui a gente termina a parte quando L é igual a 1. A outra parte do sinão é quando ele é igual a 2, então é análogo ao que eu fiz aqui, tá? Então, o que for de referente à linha 1, você coloca 2, e o que for referente à linha 2, você coloca 1. Aí você vai obter isso aqui, basicamente, tá? Então, a gente já calculou o tempo desse cara aqui. Agora, finalmente, a gente vai para o nosso de programação dinâmica.